Olá, estamos aqui eu e Fábio Serapião para trazer os principais destaques da mais nova edição da revista Cruzoé, que já está no ar. Na nossa reportagem de capa, a fantástica história de enriquecimento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o primogênito de Lula, aquele que o ex-presidente um dia chamou de o Ronaldinho dos negócios. Serapião, a Polícia Federal demorou, mas finalmente chegou a Lulinha, aos negócios de Lulinha. Por que demorou tanto, Serapião? Justamente, Rodrigo, a Polícia Federal, desde a 24ª fase da Lava Jato, ela já mira os negócios do Lulinha e de seus sócios, Jonas Suassuna e os irmãos Bittar. Isso porque lá atrás ela já descobriu que eles eram os donos do sítio de Atibaia, que era utilizado pelo ex-presidente Lula. A partir daí, ela foi tentando entender como que se dava essa relação entre as empresas do Lulinha, dos sócios dele e do próprio ex-presidente. E descobriu uma relação entre a compra do sítio e o Jonas Suassuna, o dono do sítio no papel, e essa relação com as empresas de telefonia. Ela percebeu que o dinheiro que entra nas contas da empresa do Jonas Suassuna, por meio dessas empresas de telefonia, depois abastecem a compra do sítio. A partir daí, eles conseguem mostrar que a investigação tinha que ser conduzida pela Força Tarefa de Curitiba e começam, de fato, a investigação. Quebram sigilo, arrecadam e-mails que tinham sido encontrados nas outras fases da Lava Jato e descobrem uma teia de negócios que mostram aí que as empresas do grupo econômico da Game Corp, que são todas essas formadas por essas pessoas que eu citei ligadas ao Lulinha, receberam mais de 280 milhões de reais desde 2006. Então ela passa a trabalhar em cima desses dados até a deflagração da fase Mapa da Mina desta semana. Tem um detalhe interessante que a Polícia Federal já havia feito esse pedido para a deflagração da operação há mais de um ano, inclusive com o pedido de prisão do Lulinha. Isso ficou meio que mal parado no Ministério Público. Justamente. Embora o Lulinha seja o principal alvo dessa nova fase da Lava Jato, a Mapa da Mina, ele não foi alvo de nenhuma medida cautelar. Lá atrás, há 1 ano e 2 meses, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão dele. O Ministério Público Federal, no primeiro momento, pediu 30 dias para se manifestar, depois pediu mais 60 dias, à época ainda do juiz Sérgio Moro, em Curitiba, antes dele vir para o Ministério. E daí isso vai se prolongando até que, em agosto deste ano, o Ministério Público se manifesta, mas contra as prisões, só se posicionando favorável às buscas, e não contra o Lulinha. A juíza Gabriela Hardt, que é uma das juízas que substituiu o juiz Sérgio Moro, ela autoriza as buscas, mas sem a prisão e sem busca no Lulinha, que é o que a gente viu na Mapa da Mina nos últimos dias aí, que fez uma busca em todas essas empresas que pagaram o grupo econômico da Game Corp do Lulinha e também algumas pessoas aí sócios dessas empresas de telefonia. E Fábio, esses aportes, esses pagamentos milionários, como você disse, foram precisamente 287 milhões para as empresas que orbitam ali em torno de Lulinha. São várias empresas. A suspeita da polícia e do Ministério Público é de que esses pagamentos, na verdade, eram feitos porque as empresas recebiam algo em troca durante os governos petistas. Justamente. Durante a coletiva de imprensa da operação, o procurador Robertson Pozzobon foi muito taxativo ao dizer que o principal atrativo desses pagamentos não era nenhum tipo de prestação de serviço, mas sim a figura do Lulinha, que servia como um entreposto com o ex-presidente Lula. E nesse cenário, para os investigadores, pode estar relacionado esses pagamentos tanto a contratos na Petrobras, que tinha a Andrade Gutierrez interessada, que é sócia também de empresas de telefonia, como as próprias empresas de telefonia que na primeira década dos anos 2000 travavam algumas disputas ali que resultaram na fusão que criou uma das superteles aí, que é a Oi, né? Inclusive teve um decreto assinado Justamente. Por Lula que permitiu essa fusão. Justamente. A Polícia Federal aponta lá em seu relatório que logo após as empresas do Lulinha começarem a receber valores dessas empresas de telefonia, o Lula, em 2008, foi lá e assinou um decreto que possibilitou a fusão da Oi com a Brasil Telecom do Daniel Dantas. Bom, a história desse emaranhado de empresas criado ali em torno da figura de Lulinha está contada nessa reportagem, que é a reportagem de capa da edição da Cruzoé.
Em outra reportagem, nós tratamos de um assunto que já virou tradição aqui na Cruzoé, sobre as relações questionáveis entre magistrados e advogados e empresários. Reportagem também do Fábio Serapião. Ele acompanhou no Rio de Janeiro uma festança no Copacabana Palace de um grande escritório de advocacia. Lá havia políticos, havia evidentemente advogados, mas havia também magistrados, inclusive ministros do STJ. Fábio, você esteve lá e acompanhou a entrada e saída dos vários convidados dessa festa, dessa grande festa que contou inclusive com o show da cantora Ivete Sangalo. Como foi? Conta um pouco para nós. A gente ficou sabendo da festa do escritório do Sérgio Bermudes, né, um dos mais prestigiados advogados do país, e a gente foi até lá no Copacabana Palace. Eles reservaram todos os salões de festa do hotel, mais de 2.000 metros quadrados de festa, muita bebida, muita comida, show da Ivete Sangalo, uma festa que no interior se chama de festa de arromba. E lá, entre os 3.700 convidados, tinha de tudo, Rodrigo. Tinha imortal da Academia Brasileira de Letra, tinha juiz, tinha desembargador, tinha ministro do STJ, tinha artista. Ministro do STJ. 3 ministros do STJ. A gente conseguiu lá encontrar 3 ministros do STJ, todos que têm processos que envolvem a banca do Sérgio Bermudes. Esse é um detalhe importante. É Justamente. o que torna notícia o que nós vimos lá no Copacabana Palace. Esses ministros, eles julgam processos desse Justamente. escritório. E nem por isso se acharam impedidos de participar dessa festa. Justamente. Além de julgar processos do escritório de advogados ligados ao Sérgio Bermudes, essa participação numa festa de um escritório levanta algumas questões, né, Rodrigo? Será que eles participariam de festa de todos os escritórios? Será que um escritório lá do interior do país, convidá-los para uma festa, eles irão para dar esse prazer de estar no mesmo lugar, de poder conversar, até mesmo às vezes sobre o processo? Então há uma disparidade aí com todos os outros escritórios de advocacia do país, né? Não se trata de uma festa do Sérgio Bermudes, se trata de uma festa do escritório do Sérgio Bermudes. Esse escritório vale dizer que é o escritório do qual a mulher do ministro Gilmar Mendes, Guiomar Feitosa Mendes, é sócia. Sim, a Guiomar, esposa do Gilmar, ela é a responsável pelo escritório aqui em Brasília. E a relação dela com o escritório Sérgio Bermudes, os pagamentos do escritório Bermudes para ela, entraram na mira da Receita Federal no ano passado, e que deu todo aquele bafafá que o ministro Gilmar Mendes começou a atacar a Receita Federal. Depois veio a decisão. Depois veio aquela decisão que paralisou todas as investigações da Receita. Tudo isso porque a Receita encontrou ali algumas incompatibilidades entre o que um declarava e o que outro declarava ter recebido. Então, essa relação, o escritório do Bermudes, embora seja um dos mais reconhecidos do país, pela sua capacidade e tudo mais, ele também é conhecido por essa boa relação, esse bom trânsito que tem em todos os setores da sociedade, incluindo as cortes superiores aqui de Brasília. Certo. Os detalhes dessa festa que o Fábio acompanhou lá dentro do Copacabana Palace, você lê na edição da revista Cruzoé, que já está no ar em www.cruzoé.com.br. Nós contamos com a sua leitura. Um abraço e até a próxima.